E diz assim, Esdras 3:10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, parametrando e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E atenta a essa parte. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes de família, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz diante dos seus olhos. Foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. E assim não se podia extinguir as vozes de choro do povo, pois gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Esse primeiro momento aqui, eu quero contextualizar para vocês, antes de a gente chegar em Malaquias. O povo havia regressado do exílio babilônico. O povo de Israel, após passar Moisés, Josué, os juízes, eles pedem um rei a Samuel. E Samuel levanta Saul. E depois de Saul, Davi. Depois de Davi, Salomão. E ali se estabelecem reinos e reinos. Porém, o povo de Israel não seguiu a Torá. Eles não seguiram os mandamentos, os preceitos e os princípios de Deus. Eles a abandonaram. E através dos profetas enviados um após o outro, Isaías, Jeremias, então principalmente, foram profetas que avisaram constantemente da desgraça, da maldição e da punição que Deus traria sobre o povo, pela rebeldia, pela corrupção de tão malignos que eles eram. Então, Deus envia o exército de um reino distante, o reino babilônico, que traz parte do povo cativo. E o povo fica cerca de 70 anos preso na Babilônia. E depois disso, o povo é liberto. E nesse momento, o qual a gente acabou de ler, o sacerdote Esdras, que vai renovando ali a Torá, que vai renovando todo o templo, que vai trazendo o ânimo de volta ao povo, que vai ensinando novamente os 10 mandamentos, eles reerguem um templo. E ali os idosos que tinham vivido na época do primeiro templo, o templo de Salomão, o grande templo, onde a glória de Deus tinha tomado a casa, tinha enchido o reino, o império de Israel nunca foi tão rico, tão poderoso naquela época. Eles tinham vivido aquilo e agora viam diante dos seus olhos um pequeno templo simples, feito de madeira. E eles choravam, a Bíblia vai dizer que eles choravam ao ponto do choro deles se confundir com um grito de alegria. Só que esses gritos de alegria eram de quem? Dos netos e filhos, que não tinham visto a glória de Israel, não tinham visto o tamanho e o poder de Deus. Eles só tinham uma coisa: promessas e esperança. Eles tinham ouvido, olha, na nossa terra, lá em Jerusalém, em Israel, nosso Deus fez isso, fez aquilo, abriu o mar, realizou tantas coisas. E eles ouviam promessas, poderes, coisas incríveis, feitos incríveis. E eles não tinham vivido nenhuma vírgula do que os seus avós, do que os seus bisavós tinham vivido. Então, ao se deparar com a construção do templo, ao voltar para a terra ao qual eles nunca tinham vistos, eles se alegram, saltam ao ponto de poder ouvir o grito de longe. Uma geração o qual estava queimando, uma geração empolgada, uma geração entregue, uma geração que estava com altas expectativas sobre o que Deus poderia fazer. Uma geração que estava totalmente empolgada, que estava empenhada, dedicada, entregue. E aqui a gente encontra uma geração nova em folha, preparada para viver as promessas de Deus, preparada para viver o que o próprio sacerdote Esdras vai apresentar, vai mostrar ao povo, que se eles seguissem, que se eles vivessem
De acordo com os mandamentos, com os princípios, eles viveriam de forma abundante, próspera. Eles se multiplicariam, viveriam em paz, viveriam em harmonia. Só que, irmãos, o povo volta da Babilônia e a gente vê esse momento. Só que esse primeiro momento, essa alegria, essa expectativa, essa empolgação, ela não dura muito tempo. Deus envia praticamente 3 líderes para Israel: Zorobabel, Esdras e Neemias. Cada um tem um papel importante para reerguer a nação, para restabelecer o reino de Israel. E o reino de Israel recebe uma renovação sacerdotal, ministerial, recebe estruturalmente na comunidade e também recebe militarmente, fisicamente. E aí você pensa, agora vai decolar, agora vai dar tudo certo. Irmãos, não adiantou de nada. Toda aquela empolgação, toda aquela expectativa, toda aquela esperança, ela deságua, ela desaparece, ela apaga diante de uma geração que era jovem, que estava preparada para viver coisas incríveis, coisas maravilhosas, mas que em algum momento eles se deixaram entristecer, abater e voltar à corrupção dos seus antepassados. O primeiro ponto aqui é que o povo, mesmo tendo 3 líderes fantásticos que lutaram, que fizeram tudo por eles, eles simplesmente cederam à própria cobiça. Agora a terra era deles, agora eles não tinham mais nenhum reino dominando eles, agora eles tinham paz. Vai tudo bem agora, Deus está conosco. E eles simplesmente voltaram a praticar tudo aquilo que os seus antepassados fizeram. Voltaram a se prostituir com outros deuses, a adulterar, a negligenciar o templo, ao ponto de Esdras, de Neemias falarem, cara, o templo está tão defasado, ele está tão caído, que até os sacerdotes fazem pouco caso do que está acontecendo aqui. Então passa esses 3 líderes. O povo se afunda em seus pecados. O povo começa a passar miséria, fome. O povo começa a ser perseguido pelos povos ao redor. E Deus envia mais um profeta. Só que esse último profeta, ele não veio apenas trazer uma mensagem de, olha, se arrependam. Mas ele veio trazer uma mensagem de aviso. E um aviso final. E a gente chega em Malaquias. Então peço que vocês abram em Malaquias 4, a partir do versículo 1. Malaquias capítulo 4, versículo 1. E vai dizer assim o texto: pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Olha como ele começa a mensagem. Bem tranquilo, bem suave. Queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos que praticam o mal serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos seus pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, atente-se a essa parte. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, o qual prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais a seus filhos
e o coração dos seus filhos aos pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Nós vemos aqui Deus já dando a cartada final. Se você for pregar e estudar o livro de Malaquias, ele é praticamente Deus acusando o povo. Vocês fizeram isso, fizeram aquilo e fizeram isso. Primeiro ele expõe os pecados do povo. E depois de expor, Deus começa a botar Israel na parede. Olha, vocês já sabem qual é o pecado de vocês, vocês já sabem o que aconteceu, eu já expus exatamente toda a podridão, toda a corrupção, e aí, vocês vão querer se arrepender? Eu recomendo que vocês se arrependam. Ainda há tempo de vocês se arrependerem, porque o meu dia está chegando, já é próximo. Ainda existe um tempo. Só que apesar disso, apesar dessa mensagem, novamente, nós vemos a mesma história que é repetida em todo o Antigo Testamento se repetir. Deus manda o profeta, Deus avisa e o povo cai em pecado, não obedece. Mas ele fala o seguinte: existe um remanescente que ainda não se dobrou, que ainda é fiel e ainda é firme. E aí ele fala: o meu dia está chegando e eu vou enviar um mensageiro, alguém que tem o mesmo espírito, um profeta Elias. Repara que ele fala: lembre-se da lei de Moisés, e depois ele fala: eu enviarei o profeta Elias. O que praticamente Deus está falando: sabe tudo aquilo que eu apresentei a vocês, Israel? Sabe Moisés, Elias, os profetas, tudo que passou? Sabe tudo que eu já disse, estou repetindo várias e várias vezes durante centenas de anos? Vai se cumprir. Lembre-se da lei, porque eu vou enviar um profeta que, antes que venha o dia do Senhor, ele vai estabelecer algo. Ele fará com que o coração dos filhos se voltem para os pais e os pais se voltem para os filhos. E a partir dessa compreensão, nós entendemos o seguinte: o homem, pelo simples cumprir de uma lei, dos 10 mandamentos, em viver debaixo de regra, ele não conseguiu se salvar. Sabe o que a gente entende aqui? O homem não foi feito para viver debaixo da regra. O homem não foi feito para viver debaixo de lei. O homem não consegue se encaixar nisso. Ele não consegue. A nossa natureza é estritamente corrupta. Nós não conseguimos nos manter fixados em um molde, encaixados em algo, porque nós queremos viver debaixo dos nossos anseios, das nossas vontades, dos nossos desejos. É impossível. Você não vive debaixo de lei. Você não vive debaixo de regra. Tem até um ditado que diz o seguinte: Deus, ele cumpre promessas quando você cumpre princípios. E aí você fala: uou, legal, então eu vou cumprir, vou vir debaixo dali, vou vir debaixo ali dos mandamentos em busca de algo de Deus. Só que aqui está, irmão, quando a gente chega lá nos apóstolos, eles vão dizer: a fé não vem de vocês, é dom dele. Para que vocês não se orgulhem daquilo que vocês fazem. Ou seja, se você faz algo bom, amigo, agradeça a Deus, porque não é você, é Ele. Então nós entendemos que chegou um momento que Deus falou assim: chega, eu dei todas as chances para que vocês, através da lei, através de mandamentos, através de regras, vocês pudessem me alcançar. Vocês pudessem, através dos próprios esforços, chegar até mim. Só que vocês não foram capazes. Então eu vou estabelecer o dia do meu juízo, porque eu dei centenas e repetidamente chances, inúmeras chances. Só que antes disso, eu vou dar mais uma. Eu vou enviar mais uma vez alguém que tem uma mensagem que não é uma mensagem de só arrependa-se. Não, a mensagem desse profeta não é arrependa-se. A mensagem desse profeta não é mais trazer uma mensagem de aviso. O profeta, ele vai causar uma mudança. O profeta, ele vai causar mudança. Ele vai causar arrependimento. Ele vai fazer com que algo mude. Não é como Jeremias e Isaías que ficavam gritando ao povo: arrependam-se vocês e façam isso, façam aquilo. O reino do inimigo está vindo e aquilo e isso. A praga está chegando, não.
a partir desse momento, a mensagem do profeta ela vai trazer transformação. E depois dessa transformação, o dia do Senhor vai chegar. Isso que eu falei é só para dar uma base para a gente entrar agora no assunto, amém? Entendendo que nós não somos capazes de viver debaixo de uma regra, de uma lei, porque somos incapazes de obedecer a algo que está contra a nossa natureza, nós entendemos o seguinte: tudo vai ser através do que Deus estabeleceu. Porque a partir desse momento, o estabelecimento do reino de Deus não vai ser mais através de mandamentos, mas vai ser através do derramamento do Espírito. E então nós partimos então para essa mensagem, para esse mensageiro, para esse tal de Elias que viria e entregaria essa mensagem. Então nós vamos chegar então a buscar entender quem é esse mensageiro, a compreender quem é essa pessoa. Quem é esse profeta, ou até mesmo o próprio Elias que ressuscitaria? E aí quando nós chegamos no Novo Testamento, o momento onde a profecia começaria a se cumprir, nós chegamos em 1 João, João capítulo 1, a partir dos versos 19. Vou dar uns segundinhos para vocês abrirem. A partir desse momento eu vou começar a trabalhar só os evangelhos, amém? Então não precisa se preocupar em guardar o Antigo Testamento. João capítulo 1, a partir do versos 19. Amém? Então vamos lá. E diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? E ele confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Disse ele: eu não sou. Então perguntaram: você é o profeta? E ele respondeu: não sou. Disseram então: diga quem é, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram um grupo de fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza se não o Cristo, e nem Elias e nem um profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Em primeiro momento, então, a gente fica confuso. A gente fala: ué, ele não era para ser o profeta? O grande homem que trazeria mensagem de mudança? E João fala algo muito icônico, algo que eu quero que vocês guardem. Ele fala bem detalhadamente uma profecia do profeta Isaías. Ele fala o seguinte: eu sou a voz. Repara, ele fala: ele é a voz do que clama no deserto. Ou seja, ele não é o que está clamando. Ele é a voz do que clama no deserto. Só que é o ponto, nós aqui carioca, brasileiros, eu acho que, pelo menos aqui a maioria, quem já foi aqui em Natal, foi nas dunas, foi visitar interior? Só uma irmã ali, amém. Então a maioria que nunca viu aquelas dunas de areia assim, todo aquele cenário desértico. E nós não estamos acostumados com isso. Mas eu creio que no dia que a gente for visitar lugares assim, ou visitar também lá na África, no Egito, grandes desertos, você reparar algo bem legal lá. É que não tem ninguém. Não tem ninguém lá. Não tem nada, na verdade. Tu vai chegar lá, nossa, que massa, não tem ninguém, é bonito. Aquela imagem, aquele sol, aquela coisa toda. Mas não tem ninguém lá. Tem ninguém pra você ver. Não tem um ponto turístico lá, um pessoal, a garçonete chegando com um suco de manga lá. Não vai ter ninguém lá. Ninguém, nada. Não vai ter nem churrasquinho de lagarto, tem nada, exatamente nada. Vazio, assim, um deserto. Tem nada. E esse é o ponto. João, ele vai dizer o seguinte: eu sou a voz do que clama no deserto. Mas por que alguém vai clamar onde não tem ninguém?
Por que ele vai clamar num lugar onde cresce nada? Por que ele vai clamar num lugar que não faz nem sentido clamar? Que é no deserto. Não faz sentido isso. Por que clamar aonde não tem nada? Por que eu vou reclamar? Por que eu vou gritar? Por que eu vou anunciar algo aonde não tem ninguém para escutar? E aí que está o ponto. A gente vai agora, para deixar vou voltar aqui. Vamos agora, não precisa nem abrir, eu vou ser até bem breve. Mateus 11:7. Quem quiser abrir pode abrir, mas eu vou ler direto. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem com roupas finas moram em palácio reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim. Eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio diante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, gente, presta bem atenção nessa parte. Entre nascidos de mulher, nós, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Irmãos, eu vou até abrir aqui na NVT, que a NVT, acho que ela trabalha melhor essa parte. Mateus 11, quem quiser abrir agora que vai dar tempo. Mateus 11. A partir do verso 7. Eu vou puxar aqui e vou enfatizar um verso. Versículo 13 na NVT vai dizer o seguinte: pois antes de João vir, todos os profetas e a lei falavam dos dias de João com grande expectativa. E se vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Vamos dar uma pausa aqui. João falou, eu não sou Elias. Jesus falou, ele é Elias. Muito legal essa parte, né? E tu fala, ué, tem algo errado com a Bíblia. Escrever errado aqui, não, escrever errado não. Não tem nada errado aqui. Olha na sequência. 16. A que posso comparar essa geração? Ela se parece com crianças que brincam na praça, queixam de seus amigos. E se queixam de seus amigos, tocamos flauta e vocês não dançam. Entoamos lamento e vocês não se entristecem. Quando João apareceu, não costumava... vamos parar essa parte aqui, depois ele vai começar a entrar em outro assunto. Ele vai falar o seguinte, a parábola: essa geração é como criança que a gente toca flauta e vocês não dançam, não brincam, a gente toca músicas tristes e vocês não se entristecem. A gente faz várias coisas para vocês, mas vocês não fazem nada. O que a gente vai entender a partir da afirmação de João e de Jesus é o seguinte: tudo aquilo que os sacerdotes, que os fariseus, que os escribas, que toda aquela geração estava esperando, o grande Elias, o homem poderoso que realizaria milagres e prodígios, aquele homem que faria as coisas estremecerem, que fez fogo cair do céu, que fez maravilhas e milagres diante de todos. Era esse Elias que o povo esperava. Era esse nível de profeta que o povo esperava. Um profeta magnífico, cheio de poderes, que fazia aquela coisa toda. E quando os fariseus perguntam, você é Elias? Ele fala, não. O que João estava falando, eu não sou o que vocês estão esperando. Eu não sou o que vocês estão esperando. Eu não sou o que vocês querem. Eu sou aquilo que o Messias me preparou para ser. Eu sou apenas a parte
da mensagem dele. Eu sou a voz do que clama no deserto. E aí ele vai dizer, Jesus vai dizer, a profecia: eis que envio diante de você o meu mensageiro, que prepara o caminho diante de você. Praticamente o que João vem fazer é planar a terra. Ele vem preparar o solo para que Jesus viesse e aí começasse a estabelecer a mensagem do reino. E aí a gente vai entender o seguinte, do porquê que o mensageiro estava clamando no deserto. Quando Jesus fala essa parábola: tocamos flauta e vocês não dançam, entoamos lamento e vocês não se entristeçam. Irmãos, praticamente Jesus reafirma o que João estava dizendo, o que o profeta Isaías estava falando. Vocês estão mortos. Nós podemos pregar a mensagem mais pura do Evangelho. Vocês não conseguem nem interagir com ele. Nós podemos trazer Deus aqui diante de vocês. E nós trouxemos, eu sou Deus. E vocês não vão fazer nada. Esse era o nível da geração aonde o Evangelho começou. Se você acha que a nossa geração ela é difícil de se pregar, que a nossa geração ela tem um coração muito duro, irmão, pode ficar tranquilo. A geração onde o Evangelho começou era muito difícil. Eles estavam com Cristo em carne e osso diante deles. E a mensagem que estava preparada, e a mensagem que já previa eles, que dizia que eles não aceitariam a mensagem. Que o coração deles era tão duro, que chegou a ser comparado como deserto, como crianças que, mesmo interagindo, elas não fazem nada. Gente, criança faz alguma coisa. Você vai brincar com a criança, você pode fazer a maior besteira do mundo, ela vai rir, ela vai fazer alguma coisa. E Jesus estava falando: vocês não fazem nada, vocês não interagem, vocês estão mortos. Esse é o nível de geração que Jesus estava enfrentando. Esse era o nível de coração que Jesus estava enfrentando. E aí, quando a gente chega em Lucas, capítulo 1, vou dar um tempinho para vocês abrir. Lucas 1, a partir do versículo 13. A gente começa a ter uma visão mais clara sobre tudo que Malaquias falava. Lucas, capítulo 1, versículo 13. Vocês estão felizes, gente? Amém? Não, dá um amém decente. Vocês estão felizes, estão muito tristes, gente. Não deu um amém. Aí, agora sim. Vamos ficar vivos, vamos lá, vamos com força. Tem muito pela frente ainda. Vocês estão vivos? Criança se mexe. Lucas 1,13 diz assim. Eu vou ler aqui agora na Almeida, tá? E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Olha só que interessante. Ou seja, não era Elias que ia ressuscitar. Não era o profeta Elias que em carne e osso ia chegar ali. E na verdade Elias nem ia ressuscitar porque Elias não morreu, né? E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para convencer o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. O Senhor, porém, disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Gente, entenda o seguinte: o nível de geração que eles estavam enfrentando era tão punk, era tão pesada, era tão dura, que teve que ser enviado um profeta que já possuía o Espírito Santo desde o nascimento. Esse era o nível de profeta de João Batista, ao ponto do próprio Cristo dizer que, nascido de mulher, ou seja, humanos como nós, não houve homem tão grande quanto ele. Ao ponto de facilmente ele ser comparado como o profeta Elias.
Esse era o nível de pregação de João Batista. João Batista ele era bem tranquilo. Ele chegava bem suave assim pro pessoal. E aí vinham os fariseus, pô, quero ser batizado, ô João, eu me arrependo dos meus pecados e tal. Ah, você quer ser batizado? Pô, legal. Afastem-se de mim, raça de víboras. Quem vos convenceu de fugir da ira que há de vir? É bem tranquilo. Suavinho. Hoje em dia, se a gente pregar uns negócios assim, meu irmão, a igreja é vazia. O negócio fica difícil, estreito. O pastor vai ter que mandar um áudio no grupo do Zap. Gente, desculpa, não era isso tudo. Gente, esse era o nível de pregação de João Batista. Aí você pergunta, nossa, mas pra que isso tudo, Gilson? Pra que isso tudo? Os caras estavam lá indo se batizar, se arrepender. Pra que João chamou os caras de cobra, de raça de víbora? Se eu tivesse outro xingamento moderno, seria esse. E aí João, ele é bem incisivo e fala o seguinte: quem convenceu vocês de escapar da ira que há de vir? Pois o machado já está posto para derrubar a ave podre. Gente, o que João veio fazer não foi só montar uma igrejinha ali, botar lá Guadalupe Church, não. Ele não fez isso. O que João Batista veio fazer é arrancar o pecado na raiz, no ferro, na marra. Porque o povo, no passado, Jeremias gritando, olha, o reino vai entrar, ele vai matar todo mundo, vai abusar das mulheres, as crianças de vocês vão ser escravas, os homens vão virar escravos, vai ser assim. O povo, sabe o que o povo fazia? Nada. Exatamente nada. O povo não estava nem aí. Se o povo não ligava para Jeremias, Isaías, o pessoal que fazia milagres, tu imagina João, doidão lá no meio do deserto, assim, vibrando assim, no evangelho, com roupa de camelo, tudo. Camelo não era de camelo? Doidão, cara. Virado no girar, o Espírito Santo, pá, assim, rato de igreja, vamos dizer ao contrário. Cara, não tinha outro discurso a não ser esse. E aí que tá o ponto, mas Gil, será que tinha essa necessidade? Tinha. Irmão, a Bíblia vai dizer que ele veio preparar caminho, ele veio preparar a estrada. Toda a lei de Moisés, os profetas, vêm falando de um mensageiro que ele vai planar a terra, que ele vai tirar os morros, que ele vai deixar reto, liso, fácil para que o Senhor passe. Meu irmão, eu não sei se você já pegou uma pedra na mão, pegar um pedregulho, é pesadinho, tem 2, 3 quilos ali. Agora, se tu pegar um pedregulho mais sólido, mais rochoso, ele já pesa uns 10 quilos. Agora, tu segurar aquele pedregulho, meu irmão, às vezes é 2 homens. E se for 2 homens igual eu, não levanta não, tem que ser 3. Que aqui a gente tem uma genética privilegiada, vamos dizer ao contrário. A gente perde fácil, mas também não ganha fácil não. Meu Deus do céu. Então, para você preparar uma estrada, você tem que arrancar rochas, você tem que arrancar pedregulhos, você vai ter que usar ferramentas, chamar um monte de homem, começar a arrancar raiz de árvore, machadada, e enxadada, e o pau quebra. E o negócio é punk, soa, tu chega lá, é difícil, é cansativo, é custoso. E se para você arrancar uma pedra do chão, que você só precisa de esforço físico, tu imagina arrancar um pecado do coração de um homem. O nível da mensagem de João era o nível da dureza do coração daquele povo. João só estava dando aquilo que eles mereciam. A palavra que eles escutavam era a altura da dureza, da desobediência, da infidelidade do coração deles. Só que, se um dia João falasse assim, nossa, poxa, acho que a mensagem está muito dura, o pessoal vai embora lá. Tinha 500 pessoas que comecei a sentar o aço, o pessoal ficou só 30. Eu acho que eu vou reduzir, vou deixar mais tranquilo, pastora Meire. Está muito difícil, está muito dura a mensagem, pode ser assim não. Deus é amor, não julgueis. Tadinho deles.
Eu estou livrando eles do inferno, mas tadinho. Vou reduzir a mensagem para o coração, o pecado continuar lá. Não. Irmão, quando a prefeitura ela vai fazer uma pista, uma estrada, eles limpam a estrada. Eles arrancam tudo. É draga, é máquina, é operário. Quando eles vão fazer uma ligação entre morros, eles têm que escavar na rocha. E ali requer tempo, requer esforço. Só que é simples. Vamos supor que a prefeitura fala o seguinte: olha, vamos fazer uma estrada daqui até Alagoas. Só que é o seguinte, a gente não vai limpar nada, a gente não vai botar asfalto, não vai fazer nada. Mas a estrada existe. Está lá no mapa. Pode ir lá. Alguém vai andar na estrada? Primeiro que tu não sabe de onde é. Não sabe nem onde fica a estrada. Segundo, que mesmo que tivesse uma marcação, irmão, você não conseguiria passar por lá. Seria impossível. Seria impossível passar por lá. Se João não tivesse pregado daquela maneira, no nível que ele tinha pregado, Jesus não poderia entrar no coração das pessoas. Enquanto na tua estrada, até teu coração, tiverem rochas, mágoas, empecilhos, limitações, medos, Cristo não vai conseguir passar. Preparem o caminho para o Senhor. Abram os portões. Essa é a mensagem que define todo o Antigo Testamento. É a expectativa desse momento. E agora, finalizando a introdução. Brincadeira. Mas praticamente era essa introdução mesmo. Agora a gente chega em Jesus. A mensagem foi posta, arrancamos as pedras. E agora o povo que entendeu, agora o povo que compreendeu que se nós tivermos um coração que carrega mágoas, ofensas, que carrega todo tipo de soberba, rancor, não está pronto para ouvir a voz do Mestre. Esse povo que agora tem esse entendimento, começa a escutar Jesus. Aí tu fala, que maravilha, que coisa maravilhosa. E aí Jesus, ele vem com a seguinte mensagem em Mateus 10, versículo 34. Vou deixar uns segundinhos para você abrir. Mateus 10, versículo 34. Mateus 10, 34. A gente vai ler até o 39. E aqui o negócio vai começar a rolar pedrada. Vamos lá. Até preparar a caneta. Só pequena, vamos lá. Diz assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e sua sogra. Então pronto, acabou a pregação, Gilson. Agora você não tem mais argumento para falar mais nada, mas continuando. Assim, os inimigos de uma pessoa não serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, a achará. Até saudade, João Batista era melhor, era mais tranquilo, né? Era mais suave, João Batista. Aí tu fala, Gilson, mas o negócio não era estabelecer os pais, abraçar o coração, todo mundo junto. Sim. O que João Batista veio foi estabelecer agora um coração livre de mágoas, um coração livre de rancor, um coração que agora as famílias conseguem até dialogar. Irmãos, o primeiro ponto para Jesus começar a trabalhar na tua vida é você conseguir liberar caminho até o teu coração. E adivinha, as maiores mágoas, os maiores problemas emocionais, quase tudo que você tem de problema na sua vida está ligado a seus pais. Ligado a problemas emocionais ligados
a seus pais e a sua infância. Às vezes você tem limitações, às vezes você tem 40 anos, você tem 50 anos, e você tem limitações, e você recobra coisas que a sua mãe e seu pai fizeram, falaram para você lá atrás há muito tempo. Às vezes eles nem lembram, mas você lembra. A psicanálise ela vai dizer que o caráter de um ser humano ele é formado 60% pela formação dos pais. Ou seja, às vezes você fala assim, olha essa criança não para quieta, esse moleque desobediente, meu Deus do céu. Adivinha, ele puxou você. Ele puxou você. Não adianta reclamar. Foi tu que fez. Então, irmãos, se nós temos a necessidade de trazer o Messias, de trazer Jesus, o Rei e Salvador das nossas almas, até nós precisamos resolver alguns BOs, resolver alguns pepinos, descascar alguns abacaxis. E esses abacaxis, às vezes, estão na mão dos nossos pais, e você nem sabe. São mágoas, são crenças limitantes, são traumas do passado, que você guarda e estão enraizados no teu coração. Só que lembra como é que é o discurso de todo o Antigo Testamento? Abram um caminho, façam uma pista plana, reta, livre de obstáculos, livre de ondulação. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A partir desse momento, Jesus ele não está pregando mais para pessoas que estão cheias de problemas ainda no coração. Essas pessoas já estão com o coração disposto, aberto, livre para a mensagem. Isso não vai impedir, obviamente, de você receber Jesus, de entender a mensagem, mas vai limitar o teu relacionamento e a tua profundidade de intimidade com Deus. Porque Deus, ele põe um pronome dele, ele põe um nome nele, ele põe um substantivo muito interessante nele. Sabe qual é? Pai. E se você tem problema com teu pai, irmão, você está sujando a ficha de Deus aos teus olhos, porque ele também é pai. E agora? Como é que faz? Para a gente resolver alguns problemas que a gente tem com Deus, a gente vai ter que resolver alguns problemas que a gente tem com os nossos pais. Só para você ter uma estatística, eu vou trazer uma informação aqui de psicanálise de novo, para você ter uma noção da vida prática, da influência dos pais na vida. Quando uma mulher ela não tem o pai presente, ou ela não tem pai, ou seja, o pai presente é aquele que ela pode ter pai, mas o pai não está ali, não chega junto. Ou ela não tem pai, a taxa, literalmente, ó, você pega dados da polícia, a taxa de abuso sexual, a taxa de mulheres abusadas é cerca de 80% das mulheres que sofreram abuso sexual é porque elas têm problema com os pais. Aliás, com o pai. 80%. São dados da polícia. Gente, 80% das mulheres que sofreram abuso sexual têm problemas com o pai. Aí tu pergunta, Gilson, por quê? Porque a responsabilidade. Eu não vou nem falar muito, porque meu pai também vai pregar sobre os homens, senão vou estragar também o dele também. Vou dar só uma palhinha aqui, só uma skin aqui, só um negocinho. Quando nós temos problemas com o nosso pai, eu falo pai, homem, pai, a pessoa, a tua figura paterna. Gilson, fui criado pelos meus avós, ele é teu pai. Fui criado pelo meu tio, ele é teu pai. Se você não teve a criação de outro homem e ele te criou, ele é teu pai. Algum homem te criou. Se não te criou, você vai ter problema emocional e na certa. A psicanálise já fala. Se você não tem pai ou mãe, ou você tem a ausência de um, você vai ter problema emocional. E já tem, se você não tiver um dos dois. Isso é fato, não tem como correr. Porque você não tem estrutura e base para isso. Então, você tem problema com o teu pai, a psicanálise fala que a responsabilidade emocional do pai na tua estrutura psicológica é a seguinte: força, convicção, determinação e firmeza. Quando você tem um pai presente, irmão, a tua vida em fazer algo, em determinar algo, em se decidir a fazer algo, a viver algo e ter certeza daquilo,
e a saber quem você é. Ela é decidida por quanto o teu pai te solidificou, te preparou. Por isso que, quando as mulheres sofrem um atentado, ou passam por um atentado de algum abusador, elas não têm força, elas não sabem o que fazer, o que reagir, porque elas não têm firmeza. Elas não têm arcabouço emocional para falar assim: ei, irmão, tu não pode me tocar, tu vai tomar um boxe na cara e o pau vai quebrar aqui. Elas não têm essa capacidade. Por que não têm? Porque quem fazia essa responsabilidade de sair na mão, de defender, de ter força, era o pai. Aí adivinha, ela não teve. Se ela não tem essa força, se ela não teve o cara que peitava e resolvia os BO dela, que resolvia o problema dela, irmão, ela não vai ter. Você só tem aquilo que te foi dado. O papel do pai é fundamental. E o da mãe, mais ainda. Esse aqui é um dado que eu trouxe para vocês. 80% das mulheres que sofrem abuso sexual têm problemas com o pai. Têm problemas de paternidade. Esse é o nível de influência que os nossos pais têm na nossa vida. E agora a mensagem muda. Agora a mensagem de Jesus não é mais agora eu vou unir vocês. Não, agora a mensagem é a seguinte: agora vai ter problema dentro de vocês. Porque agora, se um dos teus pais, por mais que você esteja resolvido com ele, você tenha paz agora com ele, você tenha perdoado ele, você tenha abraçado, e você tenha declarado: mãe, pai, eu te amo, eu não tenho mais nenhum problema com vocês, eu estou resolvido, a gente conversou, a gente chorou, a gente resolveu nossos problemas, a gente resolveu nossos pepinos, agora eu estou em paz com você. Mas Jesus fala o seguinte: agora o inimigo vai ser seus pais e sua mãe, vai ser sua sogra, seus filhos, vão ser todo mundo ao teu redor. Porque agora a situação não é uma questão agora de família, é uma questão da pregação do reino de Deus. A esfera mudou. Ou seja, Gilson, então eu tenho que me resolver com meus pais? Tem que se resolver com seus pais. Se você não resolver com seus pais, amigo, a tua vida não vai andar. Eu sinto muito, você precisa se resolver com seus pais enquanto eles estão vivos. Se você não se resolver com seus pais enquanto eles estão vivos, tu vai ter que passar por terapia, por terapeuta, conseguir achar um caminho emocional para conseguir trazer uma cura. Isso é muito chão e muito difícil. Então aproveita o momento que os teus pais estão vivos. Eu estou falando aqui para os jovens, e resolva esses problemas. Se tiver adultos que ainda têm os pais vivos, vá lá e resolva esses problemas. Chama para conversa franca e resolve. Os problemas mais graves são abandono, abuso sexual, que a mãe vai trabalhar, mas isso eu não quero nem muito comentar muito, que eu até comentei um dado, já ela está me olhando ali com olhos de fogo. Eu dando spoiler dos dois aqui, mas é coisa rápida. Abandono, abuso sexual e maus tratos. E maus tratos eu falo tipo assim, de dar surra, de xingar: você é burro, você é uma jantalha, você é isso, tu não serve, você é um inútil. Quando isso não é resolvido, irmão, sabe o que acontece com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo ele se converte, ele fica de 8 a 16 anos na igreja base dele. Sabe fazendo o quê? Preparando a base, a estrutura, o caminho para ele conseguir ter arcabouço e argumento para pregar o evangelho. Sabe o que isso quer dizer? Que se nós somos terra fértil, se nós somos, como a parábola vai dizer, somos como terra, que a mensagem como semente é plantada em nós e floresce e gera frutos, nós temos que entender o seguinte: se o nosso terreno estiver ruim, se a nossa base não estiver feita, não estiver bem resolvida, irmão, tu vai aceitar a mensagem do evangelho, você vai aceitar Jesus, tu vai ser até salvo, mas a tua vida aqui na terra, o teu ministério e a tua vida emocional vão ser totalmente limitados. Vão ser totalmente limitados de acordo com o nível de coisas que você deixou lá, que você não resolveu. Nas empresas agora, eles não mais priorizam o QI. Eles não mais priorizam as hard skills. Para quem não está acostumado com termos do corporativo, existem duas coisas chamadas soft skills e hard skills. Hard skills são habilidades de, por exemplo, eu sou designer, eu sei fazer arte. Então eu vou lá, preparo uma arte, ou seja, eu sei fazer algo com minhas mãos. E existem soft skills, são habilidades sociais, ou seja, algo que eu me relaciono.
E a coisa que as empresas mais priorizam hoje em dia não são as hard skills, não é a habilidade do profissional. Isso é importante, sim, mas mais importante ainda é a habilidade social. O emocional dele, o que a gente vai chamar de QE, quociente emocional. Se o teu emocional não é resolvido, irmão, até no trabalho você vai ser ruim. Gente, a nossa vida emocional ela é tão importante quanto a nossa vida racional e intelectual. Às vezes você pensa que você está amadurecendo, que você está crescendo, que você está indo bem na vida. É quando você olha para a tua vida racional, intelectual, tu não lê um livro. O dia inteiro TikTok. Só fica vendo churrasco lá dançando. O dia inteiro lá. E aí tu chega na tua vida emocional, é relacionamento atrás de relacionamento, namorada atrás de namorada, namorada atrás de namorada, e tu não resolve nada. É briga atrás de briga com teu pai, é briga atrás de briga com a tua mãe, é porta batendo no quarto, é tu trancado lá durante 11 horas, sem falar com ninguém. Irmão, você não está amadurecendo. Você está acorrentando e travando a tua vida. Você literalmente, você está colocando pedras no caminho. Não tinha pedra, você está colocando. Você está indo lá com as suas próprias mãos. Ó o pedrão bonito. Vai, toma ali. Ó o pedrão na água, vai. Dia inteiro no TikTok, a pedrinha aqui, vai. Vai, churrasco. Gente, para a gente amadurecer, a gente precisa fazer uma coisa, primeiramente. Como pessoas maduras. Aqui, tem alguém menos de 15 anos aqui? Ninguém? Menos de 15 anos? Ok. Então, tem menos de 15 anos. A partir dos 16 anos, a psicanálise ela vai dizer que o adolescente ele já está com caráter formado. Ele sabe o que é o certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Inclusive, ele tem noção de tudo e de qualquer coisa. Sendo assim, você já está apto para assumir responsabilidade. Tem gente que com muito menos idade já virou mãe e pai por N motivos. Você precisa, primeiramente, assumir a responsabilidade. Que os problemas da tua vida são seus, não são do seu pai, não são da sua mãe, não é de ninguém. Se você não resolve, ninguém vai resolver para você, cara. Ninguém. Tu só ainda não paga boleto, mas vai pagar no futuro. Ninguém resolve o teu BO. Ninguém. Você vai ter que resolver. É você que tem que assumir. Sabe quando você não assume, sabe o que acontece? Acontece o seguinte, tu chega lá, ai Priscila, eu preciso de um conselho. Só que a Priscila não tem nada a ver com nada. A Priscila é gente muito boa. Tô falando, vamos supor que é outra Priscila, uma Priscila totalmente aleatória, tá? A Priscila também, ai Priscila, eu queria um conselho da minha vida. E a Priscila tá cheia de problema, cheia de negócio, tudo errado, Priscila tudo errado, mas tudo é direito. Ai, eu queria um conselho, Priscila. Eu tô assim com meu noivo, com meu namorado e não sei o quê. O que eu faço? A Priscila fala assim, ai, faz isso, paga na mesma moeda, vai lá, trai com outro. Isso é simplesmente você terceirizar a tua responsabilidade. Você não assume que a responsabilidade do teu relacionamento está indo de mal a pior, que é sua, e é sua. E é que você faz, você conta para todas as amigas, para todos os amigos, você compartilha com metade do planeta Terra e com todo o bairro de Guadalupe dos teus problemas. E aí você não resolve, adivinha? E quando não resolve, você piora ele. Porque você começa a buscar conselhos em pessoas que não superaram e não resolveram aquele problema. Eu estou falando de relacionamento, mas pode ser qualquer coisa. Vida financeira, vida conjugal, pode ser qualquer coisa. Tu tem quanto tempo ainda? Bem pouquinho? Vamos acelerar. Vamos para Marcos 16. Marcos 16, a partir do versículo 14. Para a gente estar finalizando. Marcos 16, versículo 14. Amém? Vamos lá. Diz assim, finalmente, Jesus apareceu aos 11,
quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham o visto já ressuscitado. Antes de continuar o versículo, olha o que ele fala. Jesus acabou de ressuscitar. E alguns discípulos e discípulas tinham visto Jesus. E esses poucos discípulos e discípulas contaram aos discípulos principais, os apóstolos. E eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. E antes de Jesus começar a falar a mensagem, o objetivo da mensagem, sabe o que ele fala? Ele repreende e corrige eles. Por causa da o quê? Da incredulidade, da dureza do coração. Cara, Jesus nunca vai te dar algo enquanto o teu coração estiver travado. Enquanto a tua dureza do coração não for quebrada. Não vai ficar travado. Você vai continuar no mesmo lugar, com os mesmos problemas, com os mesmos BO, sem resolver. E ele continuando. E disse-lhes, vão por todo mundo, olha a diferença. Resolveu o BO, corrigiu. Deu esporro. Agora, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer nele e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Fala, que maravilha, cara. Os vingadores do evangelho. O cara ia chegar lá resolvendo todos os B.O. Resolvendo tudo. Anota essa. Antes de começar algo, existe a necessidade de corrigir. Quem começa errado, continuará errado. Jesus não começa projeto para dar errado. Jesus não começou o reino dele para dar errado. Ele fez o reino dele para dar certo. E adivinha, vai dar certo. Só que aqui está o problema. Se vai dar certo, pessoas que estão erradas vão ter que cair fora. Pessoas que estão com um propósito errado, que estão com a vida errada, não vão poder participar de um projeto que vai dar certo. Então, gente, vamos dar certo. Vamos tratar o nosso coração. Abre em Apocalipse 14, versículo 6. Para a gente finalizar. 14, versículo 6. Já é meu quarto finalizar, para a gente finalizar. Eu tô fazendo mentoria com o pastor João e o pastor Gilson. Pastor Patrick, então, eu já sou PhD nele, já me deu até currículo, currículo não, diploma já. Pastor Patrick, então, nossa, cara, ele fala, não, tô acabando já, mais 25 minutos. Incrível. Dons espirituais dos pastores. Mistério dos evangelhos. Vamos lá. Apocalipse 14. Vocês estão felizes ainda, gente? Amém? Glória a Deus. Depois dessa pregação, o negócio é todo mundo me olhando cara feia, falando, caraca, Jus, nunca mais quero te ver. Faz isso não, irmão. Libera perdão. Vamos lá. Diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra. Dá um pausa aqui. Olha o que João fala. Evangelho eterno. Como assim, Gilson? Evangelho eterno? O evangelho não foi criado quando Adão e Eva caíram, Deus teve que preparar um plano para salvar a raça humana? Não. Não, irmão. O evangelho existe antes da criação de tudo. O evangelho já existe dentro de Deus. O evangelho não é um plano de resgate ou de reforma. Ele é o sonho de Deus vivido em nós. Irmãos, se Adão e Eva caíssem ou não, o evangelho estava chegando. A mensagem do reino, o estabelecimento do reino de Deus já ia acontecer, independente se a gente tivesse errado ou acertado. O evangelho, ele é inevitável. Ele vai chegar e o reino de Deus vai prevalecer. Só que tem um ponto. Quando tu chegar lá, tu bonitão lá, pá, aquela coisa toda, juízo final, aí tu bonzão lá, o trono de Deus, tudo maravilhoso. E aí tu já acha algo estranho, né? Que a Bíblia vai dizer que vão estar uma galera na direita e outra na esquerda. E os da esquerda não receberão notícia muito boa, não. Mas aí os da esquerda vão falar assim, Senhor, nós pregamos em teu nome. Nós expulsamos demônios. Nós realizamos milagres em teu nome, Jesus.
Nós fizemos isso e aquilo outro. Caraca, olha o que a gente fez, Jesus. Olha como é que a igreja era cheia. Olha como a igreja era bonita. Olha esse templo. Olha o que eu fiz, Jesus. Cara, Jesus vai olhar assim e falar, beleza, assim, só que tem uma pequena vírgula aí, é que assim, é que eu não conheço vocês. A pequena vírgula é que assim, Deus não conhece em quem Ele não habita. Em quem não há espaço no coração para entrar. Então, assim, esse é um ponto bem interessante para a gente atentar. Eles tinham um ministério. Eles tinham tudo. Só que eles não tinham uma coisa. Eles não haviam reconciliado a intimidade do coração deles com o coração de Deus. Irmãos, se você não reconciliar o teu coração, irmão, você não vai reconciliar o teu coração com o teu pai, com a tua mãe, com o teu tio, papagaio, periquito, cachorro, dólar. Você não vai conseguir ter um coração digno de ser chamado filho de Deus. Ali é o coração de um filho de Deus. Não tem como, irmão. Não tem como. A gente precisa moldar o nosso coração de acordo com o Espírito Santo. A gente precisa mudar. O Evangelho, ele tem duas grandes propostas. Restaurar, reconciliar, transformar para a salvação. Se nós não tivermos essa consciência, se nós não entendermos que o nosso coração é o meio, é o canal aonde Deus fala através de nós, irmãos, nós não vamos conseguir viver plenamente aquilo que Deus tinha preparado para nós. Se Paulo, quando ele fala em Romanos 12, renovem o pensamento de vocês ao passar das eras, ao passar do tempo. Se ele fala que para nossa mente tem que ter um renovo constante, imagina para o teu emocional. Irmãos, nós não podemos negligenciar o nosso emocional. Razão e emoção, elas não andam separadas, elas andam juntas. Elas andam juntas. Fechando aqui, finalizando, eu não lembro se é o John Piper, acho que é John Piper, se não me engano, me corrige, que vai dizer o seguinte: o amor sem Deus, ele é um demônio. O amor sem Deus, ele é um demônio. A nossa compreensão e os nossos sentimentos, eles não querem dizer perfeitamente que algo é realmente bom ou é realmente ruim. O que diz que se algo é bom ou é ruim é Deus. O que diz que se algo é bom ou é ruim é a Bíblia, é o que Ele deixou para nós. O nosso parâmetro de vida não é o que eu sinto, não é o que eu experimento, não é os meus traumas, não são meus abusos. Não é isso, gente. A única coisa que pauta e que deve ser a base na nossa vida é o que Deus disse, é o que Deus estabeleceu. E se Ele fala, gente, abra um caminho, abram os portões, façam um caminho plano, para que entre o Rei da Glória. Eis o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Jesus, o Senhor das nossas vidas, o Senhor do meu coração. Irmãos, o Deus que criou bilhões e milhões de estrelas, Ele conhece o teu nome e te chama. E que nessa manhã, não, nessa tarde, eu clicando no relógio, que não tem relógio nenhum aqui, eu deixei em casa, que nós possamos abrir os nossos corações, que nós possamos compreender que sem um coração de carne, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E que a salva de palmas glorifique o nosso Senhor. Aleluia. Aleluia.